Nós, irmãos, vamos abrir em Romanos capítulo 3. Enquanto os irmãos abrem, quero lembrar aqui que hoje haverá pós-culto 21h30 dos jovens e no dia 17 as Olimpíadas Espirituais, no outro sábado, dia 19. Aliás, no próximo sábado, dia 17 às 19 horas, as Olimpíadas Espirituais. Está conosco pela primeira vez Ingrid. Onde está Ingrid? Só faça assim com a mão. Deus abençoe a sua vida, Ingrid. Obrigado pela presença. Vamos, irmãos, ler Romanos capítulo 3, versículo 1 a 8. Romanos capítulo 3, versículo 1 a 8. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Mas, irmãos, nós vimos que o apóstolo Paulo aqui, em Romanos capítulo 3, e várias vezes na carta, ele usa um recurso, digamos assim, literário, em que ele imagina alguém questionando os argumentos dele, ou que ele está expondo. É um recurso, digamos assim, de escrita, dinâmico, e que de fato ele enfrentou várias vezes no campo missionário. O apóstolo Paulo vem falando sobre a ira de Deus sobre a humanidade. A humanidade está debaixo da ira de Deus, porque negou a verdade, preferindo a injustiça, o pecado, a iniquidade. Mas não somente os gentios, a humanidade de modo geral, mas também aquele moralista e particularmente os judeus, que não conhecem a Deus, que se gloriam na lei, ensinam a lei, mas não cumprem a lei. Então aí Paulo, dentro deste recurso, ele imagina alguém contrapondo ou questionando: Paulo, então qual é a vantagem do judeu? Paulo até chegou a dizer que a circuncisão não tem valor se o coração não for circuncidado. Paulo tem tanta experiência de campo, de missões, de pregação, na sinagoga, até no Areópago depois, na praça, ou seja, na ágora, com todo tipo de gente, que ele já sabe os questionamentos que as pessoas normalmente levantam. Então alguém poderia dizer: então o judeu não tem vantagem alguma, não vale coisa alguma a circuncisão, as alianças, Israel, qual é o lugar de Israel no plano de Deus? Depois ele vai discorrer sobre isso.
Qual a vantagem de judeu? Qual a utilidade da circuncisão? E ele não diz nada, ele diz muita. Sobre todos os aspectos. O problema aqui é servir à letra e não ao coração da letra, o coração da Escritura. Paulo não está dizendo que a circuncisão, que era o sinal da aliança, não tem valor algum diante de Deus. Não tem valor se a pessoa for circuncidada e não ter um coração voltado para Deus. Veja, a circuncisão do coração, no espírito, que glorifica a Deus. Paulo responde aqui então a objeções, diz o título, bem colocado, são várias. E é importante, irmãos, observarmos que algumas perguntas que Paulo levanta aqui, não é ele que está levantando, mas é esse recurso que ele imagina alguém questionando o que ele está falando. Veja, por exemplo, o 5. Se a nossa justiça traz ao lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? É claro que Paulo não está falando aqui. Tanto que ele para um pouco e diz, olha, eu falo como homem natural. Eu estou falando de acordo com um pensamento humano sobre Deus. Amados irmãos, a tendência moderna e que sempre existiu na história é culpar o outro. E nessa história, por assim dizer, nem Deus escapa. Porque Adão disse o seguinte: a mulher que me deste me deu do fruto. Quer dizer, ele estava culpando Deus. Deus sim pode culpar a humanidade, porque de fato nós somos pecadores culpados. Agora o homem, querendo escapar da sua culpa, tenta colocar a culpa em Deus ou em qualquer outra pessoa. Qual é o nosso grande problema, irmãos? Qual é a raiz do problema da humanidade pecadora? Primeiro, Paulo diz, não está na antiga aliança. Os sinais e o selo da aliança são necessários. Para fazer parte da aliança tinha que ser circuncidado. A palavra de Deus é um tesouro, e esse tesouro Deus entregou aos judeus, diz aí o versículo 2. Aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, eram guardiões da palavra de Deus, guardiões da palavra de Deus. Eles eram responsáveis pelas cópias, pelo ensino, pela transmissão. Um alto privilégio e honra. O problema não está na antiga aliança, como se fosse uma coisa assim, insuficiente para a salvação. O problema não está na antiga aliança. O problema também não está em Deus, irmãos. Veja, por favor, o versículo 3, quando Paulo diz, e daí? Esse e daí, até tivemos problema há pouco tempo com esse e daí, não é? A questão é, e então? Ou seja, o que diremos diante disso? É isso que quer dizer o e daí. Não é uma questão assim jogada, como se fosse uma ofensa. E daí? Não, não é isso. E daí? Ou seja, e então? O que podemos dizer diante disso? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Ou seja, alguém pode se levantar e falar assim, então Deus prometeu uma coisa e ele não cumpriu? Então, Deus faz uma aliança e o povo é infiel a essa aliança, ou seja, Deus não consegue fazer bem as coisas? Meus irmãos, as pessoas afrontam a Deus mesmo. Paulo se sente mal até de falar nesses termos. Por isso que ele para e fala, olha, eu falo como homem. E ele também diz, certo que não, versículo 6. Depois ele ainda vai dizer, de maneira nenhuma, como no versículo 4. De maneira nenhuma, ele fala depois mais pra frente, de modo algum. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Amados irmãos, se todos os habitantes deste mundo se tornarem mentirosos, Deus continua verdadeiro.
Certo mártir da igreja foi questionado. Falaram assim para ele: olha, você não sabe que a maioria está contra você? Veio dessa história. Um com Deus é maioria, né? Parafrasear o que ele disse lá atrás. Ele disse o seguinte: ainda que o mundo inteiro esteja contra Deus, eu estarei ao lado dele. É isso que Paulo está dizendo aqui. Irmãos, Deus é verdadeiro. E a veracidade, ou seja, a fidelidade de Deus, não está condicionada a nada. Paulo está dizendo então que todo homem seja mentiroso, ainda que todos os homens sejam mentirosos, Deus permanece verdadeiro. Por isso que Paulo, que tinha esse zelo no seu coração, diz: de maneira nenhuma, Deus não falha, Deus não mente, Deus não comete imprecisões, de maneira nenhuma. E aí Paulo, com muita sabedoria dada por Deus, cita o Salmo 51, versículo 4. Ele cita com outras palavras, mas trazendo a essência do que está escrito ali. Segundo está escrito: para seres justificado nas tuas palavras, e venhas a vencer quando fores julgado. Ele cita a Septuaginta, que era uma tradução mais conhecida dos gentios. Olha só, Salmo 51, 4. Serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Agora, quem disse isso? Foi Davi. E qual foi a disciplina que caiu sobre ele? A morte na família. E ele ainda diz que ninguém questione o que Deus faz. Tido por justo, ou seja, considerado justo naquilo que fala. Puro naquilo que julga. Então Paulo, dentro dessa argumentação, com muita precisão, diz o seguinte: tudo que Deus faz, tudo que Deus fala, é justiça. Não tem erro nenhum. O erro está em nós, irmãos. Ou estamos enxergando mal, ou estamos em franca desobediência e rebeldia para questionar Deus. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. E aí ele fala, como está escrito lá no Salmo 51, Deus é justificado nas palavras, e ele vence, ou seja, ele prevalece quando ele julga. É o hino que nós vamos cantar depois. Jesus, Senhor, me achego a ti, a tua ira santa, o quê? Mereci. Não é assim, não sei por que isso está acontecendo comigo, eu não sei porque eu não recebo mais castigo, juízo e disciplina de Deus. É por causa da misericórdia. Não merecemos coisa alguma, irmãos, de Deus, nada. Qualquer aproximação bondosa de Deus na nossa direção é graça e graça. Nós não podemos orar, Senhor, obrigado, porque o Senhor nos dá mais do que nós merecemos. A gente não merece nada. A gente merece o mais profundo do inferno, é isso que a gente merece. Porque somos pecadores e Deus é absolutamente santo. Ah, mas eu não entendo. Mas, irmãos, vamos aprender uma coisa, especialmente os teólogos deveriam aprender isso. Deus não nos chama para entender tudo, entender muita coisa. Deus nos chama para confiar nele. Ah, não entendo o caminho de Deus, mas ele é justo. Não entendo porque ele falou isso. Não entendo porque ele fez aquilo. Mas Deus sabe o que faz. Deus sabe o que fala. Acaso, irmãos, nós estamos na medida de Deus para falar alguma coisa para ele? Para opinar alguma coisa? Como se estivesse chamando Deus de lado, mostrando assim, eu acho que era melhor assim e daquele outro jeito. Quem somos nós? Ou até coisificando, como Paulo fez, que somos nós? O plano de Deus falhou, Paulo diz, de maneira nenhuma ele é justo. A justiça de Deus é meio deslocada, está fora de lugar. Diz aí o versículo 5. Se a nossa injustiça traz a lume, promove,
a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? É cada pensamento, né, irmãos? Mas Paulo tinha experiência com isso, por isso que ele está trazendo, até hoje tem esses pensamentos. Paulo que lidava com apologética, ou seja, a defesa da fé. Leia muito a Bíblia, leia bons livros também, ouça bons pregadores, porque esses questionamentos vêm aqui, vêm ali, e o crente precisa estar preparado, sim, para lidar com essas coisas. Seu filho vai fazer biologia na faculdade, talvez filosofia, história, geografia, humanas, psicologia. O que ele vai ler? Você sabe? Será que ele está lendo livros para realmente preservar a fé que ele tem? Então ele vai mergulhar um monte de ensino contrário à palavra de Deus. Não estou dizendo, irmãos, que não podemos tocar nas coisas, não podemos ler nada que não seja cristão. Podemos interagir com tudo que está ao nosso redor. Mas não podemos nos perder. Mergulhar num rio e permanecer nele. Quantos cristãos entram numa faculdade de história e saem comunistas? Como pode um cristão? Ou sai evolucionista cristão, numa contradição própria de termos, quando não totalmente imoral, libertino, perdido. Então, esses questionamentos de Paulo são atuais, são importantes, são relevantes para essa apologética, a quem o questionador imaginário está dizendo o seguinte: então, Paulo, apesar da minha injustiça, Deus sai ganhando, porque a minha injustiça promove a justiça de Deus. Porque quando eu peco, ele aplica a sua justiça e nisso ele é glorificado. O pecador sabe escapar, não é? Nós sabemos escapar das coisas. Inventamos essas desculpas aqui absurdas. Então por que Deus aplica a sua ira, sendo que ele está sendo glorificado na manifestação da sua justiça? E aí Paulo diz o seguinte, certo que não, versículo 6, ele não é injusto, do contrário, como julgará Deus o mundo? Deus não julga o pecado simplesmente porque ele está interessado em ser glorificado. Deus julga o pecado porque é isso que realmente a natureza dele exige, por assim dizer. Não fará a justiça o juiz de toda a terra? Agora, se você vê um juiz lá no tribunal e diante de um erro, diante de uma maldade, diante de um roubo, qualquer coisa, ele age com indiferença, ou quem sabe ele não faz nada, você duvida do caráter, da integridade desse juiz. Ele não deve julgar porque ele com isso vai ganhar isso ou aquilo outro. Não, quando Deus julga, ele julga porque ele é justo. É impossível Deus não julgar o pecado, porque a natureza dele é justiça. Então Paulo diz, certo que não, Deus julgará o mundo justamente porque ele é justo. Portanto, a nossa injustiça traz a lume, promove, faz com que apareça a justiça de Deus, não por necessidade, porque Deus seria justo mesmo que não houvesse pecado. É isso que esse questionador não entende. Irmãos, hoje Deus é o mesmo de quando ele estava antes da fundação do mundo. Se nós adorarmos a Deus hoje, isso tributa glória a Ele, mas o ser de Deus não ficou melhor, nós não acrescentamos nada a Deus, nem tiramos nada dele. Deus não precisa de nada. Deus é eternamente o mesmo, sem sombra. Veja, sombra, nada, nem de longe uma variação. Então ele é justo.
como julgará Deus o mundo se ele agisse de uma forma injusta? Mas no dia do juízo final, irmãos, ninguém poderá questionar o que Deus está fazendo. Hoje questiona, lá não. Mas o questionador prossegue e diz: se a minha mentira mostra que Deus é verdadeiro para a sua glória. Olha aí o versículo 7. Se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? Veja, se está sendo bom para a glória de Deus, a minha mentira está sendo útil. Não é isso que as pessoas falam hoje? É uma mentira útil. É uma injustiça útil para a sociedade. É o famoso utilitarismo, não é? O que é útil nessa situação? Não vamos pensar na moralidade cristã. O que é útil para a maioria das pessoas? Então, o questionador aqui está trabalhando meio nesse sentido. Como se estivesse assim, olha, essas trevas põem em relevo, destacam a verdade de Deus. Eu não deveria ser condenado, então. Mas, irmãos, Deus julga o mundo por causa do pecado. E a nossa mentira jamais promove a glória de Deus. Deus é glorificado quando julga a nossa mentira, de fato. Mas não que a nossa mentira esteja produzindo um caminho para que a glória de Deus se manifeste. Deus é glorificado na verdade. Deus é glorificado na justiça. O pecado nunca compensa. O pecado é sempre um engano. O pecado é sempre uma imoralidade, diz o apóstolo Paulo. Deus julga então por causa do pecado, por causa da sua essência santa. E Deus julga para restaurar todas as coisas. A última indagação deste homem imaginário, por assim dizer, é a seguinte: por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Agora está dizendo o apóstolo Paulo: pratiquemos males para que venham bens. Já viu essa conversa? Olha só o capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Olha o tipo de pensamento. Quanto mais pecar, mais experiência da graça terá. Pratiquemos males para que venham bens. Ou seja, o pecador que vive ali naquela prática habitual do pecado, e ainda olha para isso e diz: vai sair muita coisa boa daqui. Pratiquemos males para que venham bens. Já ouviu aquela conversa? Eu não queria ter nascido na igreja, aspas. Eu queria ter tido a experiência do mundo para poder testemunhar aos que estão fora da igreja. Eu pergunto: pratiquemos males para que venham bens? Eu estou afastado de Deus, afastado da igreja, afastado da comunhão com o Senhor, para que eu possa, no momento certo, me decidir por Ele, para voltar no tempo certo. Pratiquemos males para que venham bens? E quando Paulo, no capítulo 6, traz novamente este ponto, ele diz: que diremos, pois? Versículo 1: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, ele fala de novo. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Quando ele fala morremos para o pecado, Paulo está dizendo o seguinte: quando o pecado fica diante de nós, não queremos mais, porque morremos para aquilo. Não falamos isso às vezes? Morri para aquilo. Morri, quer dizer, aquilo está nulo na minha vida. Eu rompi com aquilo. Pratiquemos males para que venham bens. Por assim dizer, a paciência de Paulo acaba aqui. Ele nem responde mais. Ele só diz: a condenação destes é justa. Existe indagação, irmãos, que é sincera, que é boa, que é justa.
A dúvida pode ser um caminho para a verdade. Mas indagações demais, questionamentos demais, pode revelar um coração rebelde. Eu quero saber por que Deus permitiu que o homem caísse. Eu quero saber por que crianças passam fome na África e Deus não faz nada. Eu quero saber por que Deus permitiu essa pandemia no mundo todo. Eu quero saber por que Deus, etc. Sempre Deus é o culpado, nunca é o homem. Por que Deus isso? Por que Deus aquilo? Paulo para e diz: a condenação destes é justa. Veja, por favor, abra aí rapidamente, capítulo 9, versículo 19. Quando Paulo está falando da soberania de Deus na obra da eleição. Ou seja, o decreto da eleição. Deus tem misericórdia de quem Ele quer. E Ele endurece também quem Ele quiser endurecer. Deus faz o que Ele quiser, irmão. E ninguém vai questionar Deus, ninguém vai entrar na mente de Deus para entender os propósitos dEle. Como eu disse, não é um chamado para entender, é um chamado para confiar que Deus é bom sempre. Mas alguém poderia levantar, e aí Paulo imagina de novo essa pessoa questionando. Romanos 9, 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Que atrevimento, não é? Mas até hoje as pessoas falam isso. Se Deus está indignado, por que Ele não muda então a vontade humana e faz com que o pecador se converta? É isso aqui. O próprio Toquinho, aquele músico, tem uma música dele que fala o seguinte: amigo, se vai destruir porque fez. Ele fala isso para Deus. É mais ou menos o que está escrito aqui. Infelizmente, alguém que tem um dom tão extraordinário no violão, usa o dom para blasfemar contra Deus. É isso que o homem faz. Uma beleza natural do corpo usada para a corrupção. Romanos capítulo 1. Então, é mesmo uma indagação aqui. Aí Paulo responde com muita precisão, versículo 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Paulo está dizendo para o homem o seguinte: abaixa, menos. Lembra quem você é e lembra quem Ele é. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Esses pseudo-filósofos modernos, irmãos, Karnal, Pondé, Cortella, todos levantam esses questionamentos. Por que Deus faz isso? São ateus práticos. A grande pergunta, e isso serve para nós também. O próprio reformador João Calvino, que era um homem extremamente inteligente, um teólogo, como poucos na história, dizia o seguinte: vamos parar onde a Escritura para. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Irmãos, Deus quer o nosso amor. Vida cristã é relacionamento com Deus. Não é abstração numa torre de marfim, alienado da vida, do próprio Deus. Não é simplesmente uma doutrina sem vida, um ensino, uma ideia. Nós não servimos também uma instituição ou uma denominação. Cristianismo é vida, cristianismo é Cristo. É amor, fé, alegria, esperança. Vamos aquietar o nosso coração para não cairmos em questionamentos sobre Deus. Pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Paulo está lembrando lá de Isaías, que usa essa metáfora. Não tem um oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Está falando da eleição aí. Deus escolhe quem Ele quiser. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, olha, Deus querendo mostrar a sua ira e o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Quando Deus julga, Ele é glorificado por sua santidade e justiça. Quando Deus salva, Ele é glorificado pela justiça em Cristo
e também pelo seu amor, mas em tudo, absolutamente, Deus será glorificado eternamente. Condenação destes, Paulo diz, desses que questionam, rebeldes e pecadores, é justa. Diante do tribunal do Senhor, e Deus faz isso com Israel, ele diz: Israel, quer debater? Vem. Está lá no livro do profeta Isaías. Expõe as suas razões. Vamos ver quem está certo, quem está errado. Mas, irmãos, Deus sempre está certo. E nós sempre errados se estamos discordando dele. A condenação destes é justa. O problema do homem, então, não está na antiga aliança, não está em Deus. O problema do homem está na culpa da sua condenação. Este é o nosso problema. A condenação destes é justa. Ele está tão interessado, este homem aqui, em questionar, em entender os caminhos de Deus, mas ele deveria estar mais preocupado com o quê? Com a sua condenação. O fato dele estar fora de Deus. O problema de um coração vazio, sem Deus. E boas obras não salvam, diz a Bíblia. Porque Deus exige obediência. A solução para essa condenação, que talvez você esteja perguntando ou se questionando: ai de mim, estou perdido, como posso ser salvo? Como posso sair debaixo da ira do Senhor, eu que sou pecador? Estou convencido que eu mereço a condenação. Como escaparemos? Irmãos, a resposta é uma só: é o Senhor Jesus Cristo. É a confiança no nosso bendito Senhor Jesus, que Paulo diz aqui: a condenação destes é justa. Agora contraponha isso com o capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Não sobrou nada para fazer, apenas para receber, no sentido de salvação. Primeiro o coração, depois o caminho. O que eu preciso fazer para Deus? O que eu posso fazer para Deus? Vamos voltar e pensar primeiro o coração para Ele. Primeiro o arrependimento. Primeiro a regeneração. Primeiro o abandono dessa confiança carnal, moralista. E confiar no sacrifício de Cristo que pagou a dívida dos nossos pecados. A condenação destes é justa. Destes que blasfemam contra Deus, dos que são rebeldes, mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nosso maior problema não é a conta que devemos pagar esse mês. Isso pode ser um problema de fato, mas o nosso maior problema é a culpa, é a condenação. E Jesus resolveu em nosso lugar. Não poderíamos resolver. Diz Paulo aos Colossenses que ele tomou o escrito de dívida que era contra nós, ou seja, constava ali algo contra nós. Tinha muita coisa, não tinha? Era contra nós. Ele rasgou, encravando na cruz. Como quem diz: não tem mais dívida. Não tem mais culpa. E aí eu pergunto para você: acertou sua vida com Deus já? De que lado você está? Precisamos de perdão, irmãos. Não precisamos de mais conhecimento, mais filosofia, ler mais obras de Calvino, Tomás de Aquino, Agostinho. Tudo isso vai ser útil. Mas dentro do contexto estamos falando, irmãos, o que nós precisamos não é mais conhecimento, é perdão para conhecermos de fato a Deus. Agora, perdoados por Ele, Paulo diz: como viveremos ainda no pecado? Se vive no pecado, ainda não foi liberto. Não foi liberto completamente.
Portanto, abandone as dúvidas. Abandone a soberba de querer conhecer os caminhos secretos de Deus, a essência de Deus. Jó está discutindo lá com seus amigos, de repente o Senhor chega e diz para Jó: Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Todos ali, inclusive Jó não blasfemou, mas em alguns pontos ele errou. Inclusive no sentido até de questionar Deus, mas não naquele sentido de blasfêmia. Mas ele questionou sim. Por que Deus está fazendo isso? E aí Deus chegou para Jó e disse: Jó, o que você sabe, Jó? E o Senhor vai mostrando toda a obra da criação, toda a beleza que Ele criou. E aí Jó diz: eu me arrependo no pó e na cinza. Eu não sei nada. Mas ele termina dizendo: nenhum dos teus planos, Senhor, pode ser frustrado. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora, irmãos, é o conhecimento de relacionamento. Não um conhecimento de intelectualidade. É um conhecimento de relacionamento, de vida. Não lidando com essas questões, mas conhecendo o próprio coração de Deus. Que Deus assim nos perdoe e tenha misericórdia de nós. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela luz do Evangelho. Louvado seja o teu nome por tua glória, Senhor. Tu és Deus, não há outro. Tu és todo o poder. Toda a glória, Senhor, te pertence. Tu és santo, santo, santo. Os mais altos anjos cobrem o rosto, Senhor, na tua presença. Tu és digno, Senhor e Deus nosso. E nós, Senhor, que somos? Não há nem palavras para comparar o Senhor com o que somos. Sumimos na tua presença. Mas de uma coisa sabemos: somos objetos do teu amor, somos alvos do teu amor, Senhor. Obrigado porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que nosso coração creia, Senhor. Que o nosso coração confie. Que o nosso coração se submeta de uma forma humilde e voluntária à tua soberania. Ó Deus, ao nosso redor, nós temos tantas pessoas exatamente como este que Paulo trouxe aqui, questionando Deus, questionando os caminhos de Deus. Ajuda-nos a darmos boa resposta. Ó Pai, mas não num sentido apenas de debate, num sentido de contraponto, mas possamos pregar o Evangelho, possamos falar de Cristo, que possamos manifestar Cristo, porque somos o bom perfume do Senhor, somos cartas do Senhor Jesus Cristo neste mundo afora. Ó Pai, as pessoas estão desesperadas, depressivas, angustiadas. Ó Deus, que possamos levar vida nesta semana para muitos corações. Que haja uma boa palavra, Senhor, nos nossos lábios, para a alma cansada, para o coração rebelde. Senhor, ensina-nos a evangelizar. O Pai, ensina-nos a te conhecer. Aproxima, Senhor, o teu coração do nosso coração, numa aliança de pai e filho, numa aliança de amizade, numa aliança de intimidade, ó Deus. Que possamos andar com o Senhor, como Enoque, Noé. Ó Deus, sejamos do Senhor para sempre. Que possamos declarar como salmista: Senhor, sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Pai, se há alguém aqui que ainda não acertou a sua vida contigo, alguém precisando do perdão,
alguém que precisa voltar para Deus. Traz, Senhor, essa pessoa de volta, estando aqui ou em qualquer outro lugar, ainda que num contexto de pecado, de depravação. Senhor, toca neste coração, traz de volta para a casa do Pai, para os teus braços. Deus Santo, tem misericórdia de nós. Louvado seja o teu nome por tua justiça. Louvado seja o Senhor por tua glória, por tua majestade, por tua santidade. Tu és um Deus tremendo. Tu és um Deus, ó Deus, que causa espanto. Tuas obras, Senhor, são maravilhosas. Teu ser, ó Deus, que profundo. Ó Deus, recebe a nossa adoração. Recebe o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.